Aí, bom dia, então, a todos e todas que estão aqui. E a gente vai começar falando sobre uma igreja que concilia, né? Então, como a gente tem feito nas outras lições, né? O livro da Escola Dominical da gente, ele nos tem conduzido a um enfoque de vários assuntos e que a gente na ótica de igreja, que somos nós. Então, como eu tenho falado nas outras aulas, o começo das primeiras lições era o eu, né? Eu observando as coisas, eu entendendo e aprendendo as coisas. Agora é o nós observando. Eu acho muito importante isso, que a gente sempre tem em mente, né? Às vezes a gente acaba numa das discussões ou reclamações, a gente fala, mas a igreja não entende quando eu falo e tal, a igreja tem esse comportamento assim, mas nós temos que entender que quando a gente fala igreja, nós temos que usar o nós. Isso em português é o quê? É um pronome? Que vergonha. É pronome. Pronome nós. É pronome, né? Acho que é, sei lá. Tudo bem, tá gravado, vou mostrar para professores de português de vocês. Pronome pessoal, no caso. Então, eu já não sei não. O pronome pessoal, acho que é isso mesmo, né? Então, o pronome, bom, enfim, nós temos que usar o pronome nós, porque nós somos a igreja. Então, quando a gente fala, a igreja não se comporta bem, a gente fala, nós não nos comportamos bem, né? Então, quando a gente tem e isso é muito legal, essa terceira unidade e última unidade, trazer essa abordagem de como igreja. E que a gente entenda que somos nós. Claro, lógico, tem pessoas que pensam de uma maneira, pessoas que pensam de outra, e a gente vai falar sobre isso exatamente hoje, essa necessidade. Quando a gente entende que a igreja somos nós, e nós temos que estar numa forma conciliar, né? Então, vamos falar sobre isso. Eu coloquei no grupo um videozinho, tá aqui, esse do vídeo A Ponte. Será que alguém assistiu? Alguém de vocês assistiu? Eu vi, João. Você viu, Larissa? Eu Vocês vi. viram? Eu curti demais. Isso aí foi uma sugestão do livro, tá? Da Escola Dominical. Só que eles tinham colocado um link que estava. O link que o livro dá, ele não tem som. Tanto é que eu apaguei a mensagem ali, porque eu descobri um outro que tinha. Né? Esse é o link que eu coloquei lá. Então, para quem assistiu, sabe o que quer dizer, qual é o assunto, a ideia da conciliação, né? Então, para quem não viu, não adianta passar aqui, eu até poderia, 2 minutos de vídeo, né? 2 minutos e pouquinho, eu poderia até passar aqui, mas não fica legal aqui, né? Nunca fica, né? Fica tudo truncado, mó chato de ver. Então, tá lá no grupo o link, depois pode assistir, mas vou dar uma resumida, né? Que entre esses dois aí, o Alce e o Urso, eles vão atravessar essa ponte ali. E de repente chegou no meio, eles não conseguem passar, os dois são grandões assim, não conseguem. Aí fica lá, o Alce fala, volta Urso, volta para lá que eu vou passar. Aí o Urso fala, não vou, é o contrário, né? O Urso fala primeiro, aí o Alce fala, não vou não, você que volte, e fica naquela discussão ali, e chega é o que, um guaxinim aí, pequenininho, tão de boa, né? Fala, vocês podem dar licença que eu quero passar, né? Aí, alguém abriu o microfone e foi muito rápido, eu não vi. Pode interromper, tá? Pode dar um grito. Bom dia, fui eu, cheguei atrasada. Oi, Manu, que legal saber que você está aqui também. Imagina. Bom, que bom. E aí eu tava falando do videozinho lá, tá no grupo, tá? E, enfim, é legal que o guaxinim chega, é um guaxinim, você fala, né? Bom, enfim, esse bichinho aí, né? Ele chega lá e de boa, super de boa, né? Ele olha assim pro... Pô, amigão, posso passar aí, né?
E o urso arrebenta ele, né? Joga ele de volta, né? Pega ele pelo pescoço e vai embora, né? Deixa eu continuar aqui a minha discussão. E, né? E cresce. Aí atrás do alce chega um coelhinho, também de boa. A mesma situação. Aí o alce joga o coelhinho de volta, né? Ah, dá licença, aqui. Os dois grandões começam, continuam a discussão ali de quem, né, quer passar, quem não quer passar. Nessa, o coelhinho começa a roer uma das cordas e o guaxinim desamarrar o mesmo lado da corda. Quando os dois grandões que estão lá discutindo percebem, é tarde demais, que a ponte eles soltam um dos lados. Enfim, quem não assistiu vai assistir aí que depois, não vai assistir agora. Que é legal, da hora, isso aqui, muito bonitinho. Bom, isso mostra sobre o que a gente vai falar, que é a conciliação, né? E é algo que está muito presente em qualquer, na verdade, em qualquer grupo que a gente se encontre, onde tem pessoas, a necessidade de conciliar-se é muito, muito necessária. Olha só, agora até me veio na cabeça o nome de uma empresa nova que eu posso abrir com o meu sobrenome, Conciliar-se. Né? Uma empresa de consultoria, Conciliar-se. Show de bola, hein? O cabelo é Leila Leila. Nada, exato. Cabelo é Leila Leila. Pois é, cara. Olha, cabelo Leila Leila, Conciliar-se. Eu curti. E consultoria, né? Você tem brigas na sua empresa, disputas na sua igreja, chame a conciliar-se. Bom, essa necessidade, como eu falei, né? Ela faz parte de qualquer grupo que a gente participe, seja na escola, no trabalho e na igreja também, principalmente, da mesma forma, né? Antes de falar sobre a conciliação, pastor, bom dia. Estou vendo que você está chegando aí. Chega mais. Bom dia, John. Bom dia, gente. Bom dia. Pega uma cadeira aí e fique à vontade. Então, mas antes de falar sobre a conciliação em si, eu quero dar um contexto para o texto que a gente vai ler. Então, primeiro, o texto fala de circuncisão. Então, eu quero dar esse contexto aqui para vocês. A gente fala de circuncisão, circunciso, não sei o que lá, tal. E pouco se fala, poucos têm coragem de se falar o que, na verdade, é a circuncisão. Aí eu coloquei essa fotinha, olha só quem está aí. O nosso amigo Abravanel. Silvio Santos com kippah. Poucas vezes a gente vê isso. E poucos sabem o quanto ele é judeu. O quanto é judeu, como se tivesse uma intensidade, né? Ele é um judeu. E aqui, essa foto mostra ele na circuncisão do netinho dele. Né? Que eu não sei de quando foi isso também, acho que alguns anos atrás só, não muito. Nasceu o netinho e ele foi lá na cerimônia de circuncisão. Então, a gente fala sobre isso muito na Bíblia, né? E na medicina, o que é a circuncisão? É a retirada cirúrgica do prepúcio, praticado por razões higiênicas. Algumas pessoas fazem a circuncisão por motivos higiênicos ou religiosos, que é o caso dos judeus. Na religião, essa é uma cerimônia. A circuncisão toda é uma cerimônia e se pratica tal ato ritualmente como sinal de inclusão na comunidade judaica. Virou esse sinal de inclusão. Então, o judeu, o homem, obviamente, né, ele circuncisa o filhinho com poucos dias de idade, olha lá o bebezinho, né? Para mostrar a inclusão. Este é um judeu. E, como eu falei, pouco se fala sobre isso aí, pouco se tem coragem, e agora eu vou mostrar uma foto para vocês. Vou mostrar escola dominical sendo gravada. Atenção, eu vou mostrar uma foto explicando o que é a circuncisão. Olha aí.
Aqui está a foto mostrando o que é, né? Realmente a circuncisão, tá bom? Dá para entender a banana aí, vocês entenderam. Vamos para frente. Contexto, outro contexto agora. Pronto, não se fala mais naquilo. Contexto. Também é importante contextuar a cidade de Antioquia. Antioquia foi uma cidade erguida na margem esquerda do rio Orontes. Isso aí, atualmente, tem o nome de... Essa cidade existe, Antioquia, tem o nome de Antáquia, e é na Turquia. É lá no sul da Turquia. Eu pus aqui o mapa. Eu acho muito importante, não sei se vocês gostam ou não, mas eu pessoalmente acho muito importante contextualizar. A gente fica falando Éfeso, não sei o quê, Jerusalém, né? A gente não posiciona no mapa essas coisas, né? Eu acho isso eu pessoalmente acho muito importante. Primeiro, os costumes, os hábitos, acabei de mostrar para vocês, com coragem, o que era a circuncisão. Coragem essa que eu não teria de fazer hoje. Mas como é bebezinho, né? Quando é bebezinho, tudo bem, né? Mas quando não é, né? Enfim. Contextualizar os costumes e contextualizar também o espaço, aonde que são as coisas, aonde isso tudo está acontecendo. Né? Poxa, então fica parecendo, era uma vez em Nárnia, né? Curioso, por isso já foi Roma, exato, foi do Império Romano. Todo assisti, muito mais, né? E muito mais, isso aí só tá um zoom, né? É verdade, pastor. Tudo é Império Romano, né? Todo o mundo ocidental, né, de Roma. Então, ou seja, o contexto, né, no estudo da gente, eu penso que tem que ser no espaço, ou seja, aonde, no tempo, né? No tempo, ou seja, quando foi isso? Foi antes, depois? Foi perto do Davi, perto de Jesus, ou depois, ou antes? Enfim, contextualizar no espaço, no tempo e na sociedade, nos hábitos, na cultura. Isso é muito importante, eu acho, pelo menos. Então, como eu estava falando, parece que a gente está falando em Nárnia, ou, sei lá, numa galáxia muito, muito distante, né? Fica algo assim, contos, fábulas, e a gente não entende que isso tudo é real. E como o pastor falou, isso aqui já foi Roma. Roma existiu. Aqueles são centuriões, existiram. Né? Enfim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma sugestão o pastor Felipe falou uma vez, não foi nenhuma sugestão, acho que até foi como sugestão, mas mencionou, outras pessoas também mencionaram sobre a série The Chosen, né, pastor? Você deu um toque aí pra gente em alguma situação, né? E eu e a Kátia começamos a assistir. Acho que o Felipe uma vez falou, alguém falou aqui também, e ontem eu e a Kátia assistimos os 3 primeiros episódios, e em cada episódio a gente chorou. Vou ser sincero, nossa, não deu para segurar. Nos 3 primeiros já, a gente vai ver se a gente assiste os outros, né? Porque eu fiquei pensando, cara, por que eu fiquei tão emocionado assim, né? Porque a gente está vendo isso tudo que a gente lê, que a gente estuda, tal, são fatos, coisas que aconteceram de verdade. São pessoas de verdade. Paulo foi uma pessoa, né? E viveu tudo aquilo. As viagens do Paulo, pegando ele também. Aí, se você ver no mapa, você tem Chipre aqui. Barnabé era daqui, né, de Chipre. Ou seja, o cara nasceu aqui, nessa ilha, assim, e tal. E, enfim. Então, quando você contextualiza, você entende que isso aconteceu. E aí você consegue realmente compreender as palavras do nosso mestre quando ele fala. Porque senão, sabe, né, fica muito superficial.
fica solto e fica sem empatia, sem emoção, sem compreensão. Bom, estou falando demais hoje, tem muita coisa aqui que a gente vai falar, mas aqui está um contexto, né, então, da cidade de Antioquia. Se você reparar aqui, aqui onde está a bolinha vermelha que eu estou mexendo, é Jerusalém. Né? Jerusalém está aqui embaixo, então Israel todo aqui, né, tá aqui. A Alexandria, como está escrito aqui, tem gente que fala, Alexandria. Existiam várias Alexandrias, tá? Mas essa que tem hoje era a maior e a principal. Okay? A Alexandre veio aqui da Grécia, que está... Onde está a Grécia? A Grécia está aqui, ó. Está aqui, quase saindo do mapa aqui à esquerda. Ó. Alexandre veio passando o rolo compressor por tudo isso aqui. Né? Ele passou por tudo isso aqui mesmo. E por mais, até para lá, para frente, para cima, para o outro lado esquerdo. Foi detonando. Rolo compressor. E aonde ele chegava, ele fundava uma cidade com o nome dele, Alexandria. Tá? Mas essa Alexandria aqui foi a maior e é a que ficou hoje, que a gente conhece como Alexandria. Está perto do Cairo, ou seja, isso aqui é Egito, já, né? Já está na África aqui, ó. Pontinha aqui, chifre da África. Então, está aqui. Beirute, que aconteceu aquela explosão hoje, né? Hoje em dia, né? Recentemente, né? Desculpe. Então tem Israel, Líbano está um pouco acima, aqui subindo um pouquinho, passa pela Síria, e você tem o sul da Turquia, que é aqui onde estava Antioquia. Por que eu estou falando isso? Que o texto se passa numa igreja recente, que estava começando aqui em Antioquia. Isso nós vamos ler Atos dos Apóstolos, né? Ou seja, já estamos com uma expansão. Então, só para mostrar mais um pouco aqui Antioquia, são fotos da viagem que eu fiz quando eu fui viajar ontem pelo Google. Eu fui viajar para lá e trouxe essas fotos aqui para vocês. Olha aqui, ó, Google. Aproveitar o feriado, né, Ju? Aproveitar o feriado, exatamente. E eu fui dar uma passadinha ali. Olha só, essa igreja chama-se, é uma igreja, tá? Ela é incrustada na pedra, ela chama Igreja de Saint Peter. Muito boa e barata, é verdade. Bem barato. São Pedro, a igreja de São Pedro, tem tudo a ver com Pedro isso aqui. Pedro foi um dos caras que passou bastante por Antioquia. E olha só, mais uma foto que eu trouxe para vocês da minha viagem pelo Google. Você vê que é uma cidadezinha, não é tão lá essas coisas, né? Mas olha, tem pontos importantes aqui, bonitos, no mercado. Deixa eu parar aqui, voltando aqui um pouquinho. A grande maioria ali é muçulmano, tá, atualmente. É o Tietê, né? Parece mesmo, né? O Tietê é menor, né? Olha que águazinha, né? Chuns, né? Mas é um lugar que... um dos lugares, né? Em que há muita história bíblica. Né? Então, eu me interesso bastante toda a parte da Turquia, né? E a Turquia não é um país muito fechado para você viajar, passear. Né, é possível, embora seja de maioria muçulmana. Você vê que a nossa igreja cristã ela perdeu um pouco, infelizmente, a força depois de um tempo, tudo, né? E lá nessa região, né? Mas não é um local assim proibitivo, hostil, de forma alguma. Né? Então é um lugar que eu gostaria de conhecer, de passear por lá, vários lugares ali, conhecer Éfeso e tudo mais, onde era, né? Éfeso e enfim. Gente, eu vejo os tic-tic ali, né, do microfone, mas pode abrir e falar, tá? Interromper a hora que vocês quiserem. Não tenho problema quanto a isso, eu até agradeço, tá? Aí eu paro um pouco de falar e bebo água quando vocês participem. Então, fiquem à vontade, tá? Vamos entrar no texto, então. Já está contextualizado, então nós sabemos o que é circuncisão, nós sabemos aonde que é Antioquia. Então, vamos ver o texto. Só que eu vou pedir um favor para vocês, como é grande,
vai do 1 até o 29, não é tão grande. Eu coloquei aqui apenas os títulos, né, aqueles títulos explicativos, né, de cada parte. Só que eu não queria deixar de ler esse texto, não, dessa vez, tá? Então, eu vou pedir para quem pudesse, que voluntariamente pudesse ler uma parte cada um. Né? Alguém lesse do 1 até o 5, não sei se dá para ver o númerozinho, ó. É do 1 até o 5 aqui, tá? Dá Aqui, sim, dá sim. tá, né? Do 6 até o 11, do 12 ao 21, 22 ao 29. Aí, deixa eu ver, quem pode... O pastor? Eu posso começar. Começa. Eu posso ler em segundo aqui também. Boa, Rodrigo, obrigado. Rodrigo lê a segunda parte. Quem pode ler a terceira parte? Só para a gente já colocar uma ordem aí. Posso ler, João? Boa, Isa. Isa, a terceira. E a última parte? Alguém pode ajudar? Não, eu leio a última parte. Tudo bem. Eu leio a última, então. Pronto. Lari falou que lê logo. A Lari falou que... Não entendi, desculpa, gente. Larissa vai ler. Ah, a Larissa. última parte. Tá, Larissa, beleza. A última parte. Então tá. Então Pastor Felipe, Rodrigo, Isa e Larissa. Por favor, então. Vamos embora. A controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem-sucedidos pela igreja, bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Nossa, que versão difícil. Para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus,
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia, e com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses 2 homens eram muito respeitados pelos membros da igreja, e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem na Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. É isso, obrigado a todos que vieram. E aí a gente teve uma passagem muito, muito interessante, né? Então, se a gente pôde acompanhar atentamente, dando uma visão resumida de tudo o que aconteceu, nessa igreja de Antioquia estava começando, então saiu um pessoal lá, foi um pessoal da igreja primitiva, da igreja cristã, a nossa, né? Foi lá e pregou, e só que o pessoal, né, o pessoal ainda que fazia parte daquele partido dos fariseus, mas que creram em Jesus. Eram fariseus, mas criam em Jesus. Já estavam ali participando da igreja cristã, tá? Não eram fariseus judeus, mas tinham essa linha. E chegaram lá nessa nova igreja e falou: gente, todo mundo tem que ser circuncisado, senão vocês não vão ser salvos. Essa era a proposta. E isso não era o que Jesus tinha dito, né? A salvação não é pela circuncisão. Então, isso foi pregado de maneira equivocada. O que aconteceu? Segunda parte, os apóstolos, Pedro e tudo mais, né, se reuniram em Jerusalém, falaram: olha, está acontecendo isso lá em Antioquia. E a gente vai fazer. Então foi discutido, foi debatido. E aí veio o Tiago e deu o parecer. O que é o parecer? É uma opinião. É aquele momento em que a pessoa faz uma proposta. Ele fez uma proposta. Olha, pelo que eu entendi, então é isso. O que a gente pode fazer? Vai lá e explica que realmente não é necessário a circuncisão. A salvação vem pela graça, né? No entanto, por outro lado, é importante também que eles saibam, que eles cumpram o fato de não comer carne consagrada aos ídolos, aquelas coisas todas. Então, o que houve aí? Era uma parte ali do pessoal um pouco mais farisaico, né? Um pouco mais conservador. Isso aí, eles achavam que era essencial. A circuncisão nem tanto, né? Então, esse parecer de Tiago foi conciliador. Aí enviaram a decisão, foi lá um Judas, né, e o Silas para explicar isso para o povo.
Então, olha só, esse versículo que eu recortei aqui para vocês, o livro que recorta, tá? Fui eu, não. Eu fiz pouca coisa aqui. Está lá em Atos, nesse texto que a gente leu quase no finzinho, o versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, olha só, lá se falava, é mesmo, pastor? O estudo sobre a nova e a antiga aliança fala bem sobre isso. Sim, isso. Sim. Né? Lá, há 2000 anos atrás, se falava de seguir-se o Espírito Santo. Né? Não sei porque hoje a gente ainda tem que, né, falar, mas a gente tem que falar isso, né? Olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês muito maior encargo além do essencial, né? E Pedro, né, fala, né, nesse texto que a gente leu, poxa, nem a gente conseguiu cumprir tudo isso aí. Imagina, né, impor para esse pessoal que está começando ali. Então, o pastor Edu abordou isso na classe dele, depois assistam, tá no YouTube, na Escola Dominical. É isso aí, galera. Tem as aulas da Nova Aliança, né? Tem muito material lá no YouTube já, no canal da Escola Dominical. Boa, pastor. Boa dica ali. Ô, João, Oi, pois não. eu queria entender um pouquinho mais a respeito dessa frase. Encargo, além dessas coisas essenciais. Então, as palavras encargo e coisas essenciais. Uhum. Quando a gente está falando de salvação pela graça e de nova aliança, como o pastor acabou de colocar, a gente não está falando de uma lei, de uma condicional. A gente está falando de graça. A graça é dada, ela não é conquistada, né? E a partir do momento que a gente está falando de graça, a gente espera que pessoas que receberam essa graça da salvação, agora salvas, ajam de tal maneira. Mas quando a gente fala de encargo, para mim fica um pouco confuso quanto a gente está falando de um encargo condicional ou um encargo de visto que você é salvo, você deveria seguir nessa linha, sabe? E quando a gente fala de coisas essenciais, assim, de onde saíram essas coisas essenciais que estão nesse texto? Por exemplo, não comer animais que foram mortos estrangulados. Eu não me recordo disso em nenhum outro trecho, e eu paro para pensar assim, pô, e o frango que a gente come? Sabe? São algumas coisas meio básicas, assim, mas eu vejo que são nessas entrelinhas que uma religião e outra acaba divergindo e uma come porco e outra não come, entendeu? Sim, perfeito, Rodrigo. Perfeito. Uma ótima observação aí. Bom, vamos por partes aí. Tem muita coisa que eu quero te falar. Vamos devagar. Encargo. Então, veja, vamos começar do começo. Ó. Assim, a salvação vem pela graça. Perfeita, isso aí. Isso você falou. É de graça, imerecido, nós não merecemos. Mas pela graça nós somos salvos. Ponto. Isso está salvo. Agora, a conversão, Rodrigo, é uma outra coisa. Então, veja, a ordem que você falou é que causa a confusão. Quando você fala, então, por você ser salvo, então, supõe-se que você deva fazer algumas coisas. Não é essa a ordem. A ordem é o contrário. Por nós sermos salvos, automaticamente a gente vai mudar de atitude. Então, a conversão, ela vai acontecendo. Ela não é naquele momento em que você fala, eu aceito, eu creio, é isso, eu entrego minha vida ao Senhor. Aí você está salvo. Depois, a conversão, ela é um processo. É um caminho em busca da santidade. Né? Mas não é porque é um encargo, não é porque
São obrigações colocadas na vida da gente. Não é porque, não, é imoralidade, eu não devo praticar a imoralidade sexual, não devo tal. Não, automaticamente você vai buscando a santidade, buscando em Deus, né, o que Ele quer que você haja, ouvindo, sendo mais entregue cada passo que você dá ao Espírito Santo. E aí, automaticamente, isso vem de você, de dentro para fora, você acaba não cometendo ou não querendo mais fazer coisas que você fazia, que eu fazia, que a a gente automaticamente não quer mais. E a gente vai seguindo, caminhando nisso, nesse passo de conversão, né? De mudar o caminho. Esse está muito na minha cabeça, o negócio do The Chosen, porque eu assisti ontem, né? A apresentação dessa série. Gente, é demais. Eu ainda não vi tudo, mas eu acho que é muito bom, viu? Nossa, muito emocionante. Mas a apresentação tem os peixinhos nadando num sentido, e aí, de repente, aparecem uns peixinhos que mudam de cor e começam a nadar em outro sentido. Busquem isso. Quem não assistiu, assista. Essa é a conversão, né? Você vira e começa a nadar contra a correnteza. Então, isso vai acontecendo. Aí, isso é uma das coisas, tá? A ordem, isso tem que estar na nossa cabeça. Porque aí tira a confusão. Quer dizer que eu não posso fazer tatuagem? Cara, não tem nada. Isso não é essa ordem. É assim. Você busca o Senhor. Lembra? Buscai a Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão sendo acrescentadas. E quando a gente ouve isso, às vezes parece as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Eu vou receber vou ganhar um carro, um sofá novo, essas coisas vão ser acrescentadas. Não. As atitudes também, pode ser também, tá? Que Deus quer abençoar a gente, eu te abençoa, óbvio, né? Lógico, pode vir uma casa nova, não sei o que, mas não é isso. Que coisas vão sendo acrescentadas? Nós vamos vivendo cada dia, cada dia, um pouco mais, de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Eu tenho orado já há algum tempo, alguns anos até, para que Deus me transforme de novo naquilo que Ele queria que eu fosse. Quando eu fui criado, quando eu era criancinha, eu quero voltar àquilo que Ele queria que eu fosse, lá no começo. Né? Então, isso é conversão. E isso, eu vou te dizer, ainda falta caminhar. Né? No começo eu ficava meio assim, porque eu sou considerado, como eu digo, né, eu sou o recém-convertido eterno. Na igreja e tudo, não tem problema. Antes eu falava, né, recém-convertido, já estou até essa idade. Mas não, cara, pode me chamar de recém-convertido. Né? Eu ainda estou caminhando, eu estou buscando, mas eu estou preocupado nisso. Eu estou pensando nisso. Né? Eu não acho que eu sei tudo, e isso é um perigo. Isso é coisa de fariseu. Bom, aí, ainda tem mais um pouco na sua pergunta, você fala sobre as coisas essenciais. Então, e sobre a carne de animal estrangulado. Tudo. Entenda, essa postura foi uma postura conciliar naquela época. Então, quando era essencial para algumas pessoas ali, aquele ambiente, né, ainda estava muito carregado com conceitos judaicos. Então, os apóstolos, os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram, não, essas coisas ok, né, vamos manter. Agora, hoje, o que você olha? Bom, busque o que é essencial. O que é essencial, mais essencial? Então, nós estamos caminhando há 2000 anos, a igreja caminha, buscando essas coisas essenciais. E o que é essencial? Cada vez que a gente mais ora, mais busca, mais estuda, a gente está entendendo que Jesus já deu a dica. Ame ao Senhor sobre todas as
coisas. Em segundo lugar, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, a gente está entendendo, depois de tanto peneirar, de passar pela Idade Média, a Idade das Trevas, passar por ciclos de... Religiosidade extrema, né, cara? Exato, religiosidade extrema, de extremismo, exatamente, fundamentalismo. A gente tem passado por ditaduras espirituais, tanto, né, tanto na prática religiosa, mas também na prática espiritual, assim, porque a gente está passando ainda. Uhum. Né? Então, a nossa caminhada é nesse filtro de pegar o que são essas coisas essenciais. Embora, há 2.000 anos atrás, Yeshua já tinha dito para a gente. E ele olha lá de cima, ele está olhando assim e fala: eita, tá demorando, hein? Mas Exato. vocês chegam lá. Né? Aí, cara, o motivo de eu ter colocado essa pergunta é porque é um parênteses isso, né? Eles escreveram, me parece que eles escreveram esse exato texto para o pessoal de Antioquia, certo? Pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo. Ele está usando vocês, né? Então, eu acho que a palavra encargo e coisas essenciais não é que não é real, mas é que essa palavra, na verdade, ela não é tão para nós, entendeu? A partir do momento que a gente entendeu a graça e isso que você comentou, que no fundo, se você é um cara convertido, entendeu que você é uma pessoa agraciada, o essencial é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essas coisas aqui, falar de encargo e falar de coisas essenciais, me parece que faz parte mais do aspecto conciliador para não parecer que a gente está colocando libertinagem lá, entendeu? Assim, não, agora pode tudo, é carnaval. Não, não é isso. Isso mesmo. E pensando naquele pessoal fariseu que estava lá. A gente também tem que entender e ter amor por essas pessoas. Elas estavam lá, pô, os caras estão pesados, estão com aquela carga ainda. Então eu não vou, sabe, pô, eu não vou quebrar os caras e falar, não, vocês estão tudo errado, agora pode. Cara, não, vamos devagar, vamos conciliar isso, né? E aí o pastor está falando aqui, eu repito o que está escrito no chat, porque na gravação não vai o chat, tá? Então eu quero repetir aqui. O pastor falou o seguinte: pegando o que o João falou bem no começo, é preciso entender o contexto. As leis 613 judaicas, né, do mitzvot, são, além de religião, algumas são leis nacionais. É isso mesmo. Saca? Bem falado pelo João. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como Cristo amou a igreja. Não tem problema em seguir as leis, porém, você tem que cumprir tudo, no lance lá deles lá. Isso mesmo, essas leis judaicas são como a Constituição, né, do país. Esse é o peso, este é o peso que o Pedro está falando. Pedro, né, que fala isso, né, na carta que foi levada a Antioquia. Né? Pedro, como na voz do concílio que foi feito, né? Ele leva a isso mesmo. O meu jugo é suave e o fardo é leve, que Jesus fala. Exatamente, exatamente. Ele fala sobre isso aí. Então, essa era a grande discussão. Não serve para a gente, então? Claro que serve. A gente está vendo um exemplo de conciliação. Então, hoje, assim, vamos pegar a geração Baby Boomer, que é uma antes da minha. Eu escapei por 1 ano ou 2 dessa geração. Eu sou da geração X, tá? Eu sou o começo da... Eu gosto disso porque me remete ao professor Xavier. Eu sou X-Generation, geração X, mutantes, chamada geração X, que vem um pouco depois da Baby Boomer, que é a geração dos meus pais, né? Até a geração Baby Boomer, principalmente. Quem é dessa geração ainda? Então, hoje está com 70, 60, 60, 70, 80 anos. Você é o fera, João. Eu sou... o fera. Exato, The Beast, né? O azulzão peludo, exatamente. E essa geração antes da minha vem de uma fase da nossa igreja bastante disciplinada,
com um olhar na palavra mesmo, tá? Não estou criticando, não, mas bem disciplinada, racional, firme, né? A partir da minha geração, a geração X, depois os millennials, né? A geração que nasceu lá por volta do ano 2000, e agora nós estamos numa outra geração, né? Mas vamos entender assim, por exemplo, seriam meus filhos, geração Y, millennium. Então, geração X foi mudando um pouquinho isso, a geração Y agora mudou bastante isso. Então, hoje se fala em espírito, liberdade de espírito, amor, amor. Ótimo. Só que ambas estão desequilibradas. Ambas. Então, a razão e o amor. Ótimo. São dois pratos de uma balança que tem que estar equilibrada. Não é a lei pura, concreta, fria. Mas também não é só amor e deixa a vida me levar. Não vou planejar nada aqui, deixa o espírito, né, conduzir. Nenhuma coisa nem outra. É necessário que nós, igreja, nós encontremos o equilíbrio. E equilíbrio se chega na conciliação dentro de nós, para começar. Né? Nós temos essa necessidade de conciliação, de conciliar tudo isso. De pôr na nossa vida o equilíbrio. Né? Não deixar de amar, de deixar o espírito fluir, mas também não deixar de planejar, de estudar, de entender a palavra, de fazer o que a gente está fazendo agora. Né? Ambas as coisas. Equilibrar. Isso não é fácil, tá? Não é fácil. Estou criticando ninguém, não. É muito difícil. João, posso contar uma curiosidade? Claro, Manu. Vontade. Aqui, né, a minha família é judia, né? E eles falam que tem vários níveis de judeus, né? Tem os ortodoxos, tem os mais tranquilinhos e tal, enfim. E aqui na minha família, em relação a esse negócio da carne, do animal não ser estrangulada, essas coisas que falam na Bíblia, né? Eles usam a carne kosher. Eu não sei se todo mundo sabe, mas só para curiosidade, né, do pessoal, quando qualquer tipo de alimento assim que envolve animal, né, se você reparar nas embalagens, tem a letra K ou a letra U, indicando que esse produto é kosher. O que significa isso? Significa que um rabino, ele esteve no dia do abatedouro do animal, e ele verificou se o animal ele foi morto de forma sem agressividade, de forma tranquila, se ele não, entendeu? Todos os processos feitos certos, e ele dá também a bênção lá, ele ora pelo animal, né? Então, assim, eles têm todos os tramas deles. Então, aqui em casa, não entra nenhum tipo de alimento que não seja kosher, porque daí eles têm a certeza que esse tipo de carne, de frango, que eles estão consumindo é do jeitinho que Deus fala na Bíblia lá, né? Da lei, né? E os outros animais, né? Que eles não consomem, né? Tem alguns tipos de frutos do mar que eles não consomem, e porco, né? Carne de porco. Mas assim, dá pra viver bem seguindo essa regra aí. Mas é complicado, tudo eles têm que fazer, tem que comer separado, tipo assim, não pode misturar a carne com o leite. Então, assim, se for comer a carne, você tem que esperar fazer a digestão. Tipo, esperar, eles fazem, tipo, 2 horas, assim, né? Esperam 2 horas para poder comer algum outro tipo de alimento que tenha leite. Entendeu? Que seja uma outra fonte, que eles não misturam, né? Não pode misturar sangue. Então, assim, é bem complexo, né? Só que, assim, ou você faz 100%, né? Tipo, porque daí tem várias outras coisas que eles não fazem, né? Igual, não pode ir lá cortar barba, cabelo, não sei o quê. Tem judeus aqui que eu já vi. A gente tava na praia, não sei se eu comentei isso com vocês. Eles estavam de terno, as crianças. A criancinha de terno,
dentro da praia. Eles não podiam tirar a roupa. Agora, os meus, graças a Deus, eles podem usar sunga, a roupa de natação aqui. Mas tem outros judeus que nem isso. Você vê as crianças entrando de vestido na água e os meninos de terno. Então, assim, aqui tem de tudo, né? A gente vai na sinagoga, a gente vê de tudo, todos os tipos de níveis de judeus, e acaba sendo triste, porque, tipo assim, eles são tão religiosos, que não tem essência. Eles não têm a essência que a gente tem. Eles não sentem Deus. Eles só seguem uma religião, eles se maltratam, né? Eu vejo isso como uma maltratação, sabe? Porque eles estão presos, eles estão numa gaiola, eles não sabem que viver com Deus é totalmente diferente, você é livre. Não, eles se prendem e ainda não sente Deus. Qual que é a graça disso, né? Qual que é a graça? Porque quando a gente está com Deus, a gente vive a vida verdadeira, a gente vive a vida extraordinária. Agora, qual que é a diferença de você viver uma vida religiosa e ainda não viver a graça? Entendeu? Então, tipo, é bem... Assim, eu prefiro, assim, eu falo para as pessoas, ou você vive uma vida com Deus ou você vive uma vida com o mundo, mas não viva uma vida de religiosidade, porque você pensa que Deus é uma coisa, você faz as coisas certinho e se frustra com Deus, mas é porque você não conheceu quem é Deus, de verdade. Então, assim, eles pegam e seguem tudo direitinho, mas não conhecem quem é Deus, né? E isso que é frustrante para eles. Eu vejo uma frustração, né? A gente vai na sinagoga e vê as pessoas tudo mal-humoradas, pessoas grossas, rudes, sabe? E porque não tem Deus no coração, mas tá lá, não pode fazer nada, uma vírgula diferente da metodologia, da religiosidade que tem que fazer, uma oração. Mas, assim, é muito triste de ver isso, né? As pessoas focadas na lei, na religiosidade, sem a graça de Deus, né? Mas é isso, queria deixar uma curiosidade aí para vocês. Isso, maravilhoso, Manu. Maravilhoso mesmo, essa experiência que você está tendo e passando para a gente aí. O que você falou, você usou a palavra certa, triste. É triste mesmo. Porque a gente entende que aqueles são irmãos e irmãs nossos, são pessoas que estão na mesma jornada que a gente e não entenderam Jesus, não aceitaram, não compreenderam Jesus e continuam, né? Eu não vou falar 2000 anos, é muito mais. É mais que isso, há 4000 anos, né? Estão assim. É triste mesmo, porque são pessoas como nós, né? Tem um coração ali, e um coração que, nossa, agora até fiquei emocionado. É um coração que ama a Deus como nós amamos, né? Então, isso, sabe, é compreender o que se está dizendo aqui em termos de conciliar, é a gente entender isso aí, compreender, tentar essa conciliação. Meu sonho, tenho um sonho mesmo, um grande sonho de um dia a igreja se tornar uma mesmo, de verdade, uma só. Então, imagina por um momento, eu vou dar uma de John Lennon agora, imagine, que não existisse essa divisão e que quem ama a Deus fosse um só, uma igreja só. Judeus, muçulmanos e cristãos, né? Porque todos nós amamos a um Deus, um Deus. Essa é a verdade. Nós buscamos esse um Deus. Os demais povos têm religiões politeístas, amam o Deus chuva, Deus rio, Deus mar, Deus energia, enfim, outras coisas. Ok, também, tá? Mas e Deus, o eterno? Imagina. É um sonho, muito John Lennon esse, né? Mas é um sonho, não deixa de ser.
Na verdade, ele fala no religion, né? Ele é outra coisa, ele é mais... Né? É outra abordagem dele, tá? Mas é mais ou menos, é quase isso, né? Uma abordagem de Deus sobre isso, sobre essa ideia. Muito bom. O pastor, então, ele falou que Jesus faz um trabalho maravilhoso, resumindo para a humanidade que consiste na aliança. O lei de Deus deu, além das leis nacionais, ao dizer, amar a Deus acima das coisas e ao próximo como Cristo amou a igreja. E aí o pastor sugeriu, né, a série Não Ortodoxa. A Kátia assistiu essa série. Ela falou que é bem interessante mesmo. Não Ortodoxa é a história de uma moça judia, né? Que vive numa família ortodoxa, como a Manu falou, esses judeus ortodoxos, né? E tá na Netflix mesmo. A Kátia gostou. Eu não vi não, mas beleza, deve ser legal mesmo. Bom, obrigado mais uma vez a todos pela participação. Eu tenho 1 minuto e eu quero ainda, deixa eu ver aqui, eu queria dar um tempo aqui, mas eu acho que isso pode ficar para uma outra oportunidade, para a gente contar nossas experiências nos concílios que a gente já passou, voltando para um concílio de igreja mesmo, né? Então, ao invés desse tempo, eu acho que a gente teve um tempo muito precioso já, né, falando sobre toda essa passagem, todos esses conceitos, né? E a questão do concílio, né? Não só na igreja, a gente já viu, eu não sei se vocês tiveram experiências nos concílios, experiências positivas e não tão positivas, né? Essa última imagem aqui é uma amostra do que, às vezes, a gente encontra na nossa igreja. Pessoas são contra, concílio é a nossa praia, exatamente, pastor. A gente encontra na igreja pessoas que são contra e a favor das ideias que a gente tem. Então, o que a gente tem que chegar? Tem que chegar na maioria? Não, tem que chegar num concílio mesmo. Né? Que todos estejam, alguns não exatamente como querem, outros, enfim, mas que cheguemos a um parecer final, um parecer conciliar. É atender a todo mundo? Não. Infelizmente vão ter pessoas que não vão. Só que essas pessoas que não vão ser atendidas, que não vão gostar dessa ideia, tem que buscar essa compreensão como igreja. Né? O livro ele traz 3 pontos de sabedoria para a vida nesse sentido de conciliar. Não é, como estava escrito lá, a conciliação na igreja, na comunidade e na família. Então, discutir nos espaços adequados é um ponto. Né? Quando a gente vai fazer esse tipo de discussão, aqui, por exemplo, esse tipo de discussão que a gente teve é adequado à escola dominical. É um espaço importante. Nós temos aqui o pastor Felipe, né, que é um presbítero da nossa igreja, né? Quer dizer, nós temos uma liderança com pessoas como ele, que está aqui para nos ajudar, nos apontar alguns erros. Eis-me aqui, olha só ele escrevendo. Eis-me aqui para nos dirigir. Né? Nós temos um espaço bom aqui. Né? O ruim é discutir isso fora de hora e fora de lugar. Né? Então, às vezes, você vê discussão polêmica nos corredores da igreja e tal, e completamente fora de propósito, que não vai chegar em lugar nenhum. Isso, para mim, chama-se outra coisa, chama-se fofoca. Né? Segundo ponto, ter disposição para o diálogo. Rádio corredor é coisa do diabo, é isso mesmo, pastor. Ter disposição para o diálogo é o seguinte, não é apenas ficar ouvindo a pessoa falar, esperando a nossa vez para a gente aí sim dizer a verdade, né? Dizer o que a gente acha. Não! Quando você está ouvindo uma pessoa falar, você tem que estar entendendo. Espera aí, deixa eu ver se essa pessoa tem razão. De repente tem. Né? Quem aqui é o dono da verdade? Só um. Jesus é o dono da verdade. Só ele. E nós, então, nós somos seres humanos. Quando você dá espaço para outra pessoa falar, não é por democracia. Eu vou dar espaço, mas depois eu vou falar a minha. Cara, mano, muda essa forma de ver.
Se a pessoa está falando, você vai ouvir, então ouve pensando. De repente eu posso mudar de opinião. Eu posso. Né? Por que não? Eu vejo isso muito, gente. Na nossa igreja, nas outras igrejas, na escola onde eu trabalho, na turma do mestrado, eu vejo em todo lugar. Pessoas que são donas, entre aspas, da verdade. Você quer dialogar? Então esteja disposta a ouvir. Ouvir com a condição, poxa, será que então eu estou errado? Pode ser. Ou não. Aí você ouve uma abobrinha enorme, você fala, bom, então é assim, ó, eu acho que você não está equivocado, você está equivocado. Não é assim, olha só, porque a palavra diz isso, isso, isso. Então, isso é um diálogo. Ok? Terceiro e último ponto é saber discernir entre o essencial e o não essencial. E volta naquela primeira questão lá que o Rodrigo colocou também, né? Lá no comecinho. É saber discernir o que é essencial e não essencial. Ó, a frase do pastor: ser conciliar é como manter um quebra-cabeça. Dialogar é ser conciliar, é montar um quebra-cabeça, é isso mesmo. Você vai montando com peças ali que estão soltas ali. Né? Então, aí você fala, poxa, tem gente que não ouve. Não está no diálogo. Não está dialogando mesmo. Infelizmente tem. Essas pessoas deviam. Só está discutindo, só está querendo falar o que acha, não está ouvindo. Essas pessoas, eu oro para que Deus coloque essas pessoas no banco da igreja, né? Não na liderança da igreja, por enquanto. Eu oro por isso, por enquanto. Né? Sabe, que Deus faça a transformação. Não que eu seja melhor que ninguém. Eu não sou melhor que essas pessoas. Não mesmo. Eu tenho muito a aprender com todas essas pessoas. Mas não, eles estão num lugar que era para trazer diálogo, para trazer amor, para trazer concílio, e não está trazendo. Está trazendo a opinião delas. Ponto. Só. Isso não é conciliar. Né? Então, na nossa igreja, de novo, em todos os lugares tem isso. Né? Oro para que Deus coloque ali e transforme essas pessoas. E me transforme também. Para que eu entenda também. Que eu não seja, de repente, a gente dá aquela escorregada. Que eu não escorregue nisso também. Né? Bom, hoje eu não estou fazendo parte da liderança da igreja, pelo menos não na clã, né? Não a liderança declarada da igreja, né? A liderança formal, né? Eu não faço mais parte e eu, de certa forma, eu fico feliz porque aquilo, né, às vezes traz assim para gente um certo pezinho, né, no coração, mas que Deus possa conduzir a nossa igreja e a igreja dele espalhada na face da terra e sejamos sempre uma igreja conciliar. Resumindo aqui, resumo de hoje, uma igreja nós que conciliamos, temos esses 3 pontos na nossa cabeça: discutir nos espaços adequados, hora e lugar, ter disposição para o diálogo, disposição para ouvir e saber discernir entre o essencial e não essencial. Saber o que realmente é importante naquele momento e o que não é. Né? Às vezes a minha postura não é tão essencial naquele momento. Fazer o quê? Não é. Às vezes está precisando de uma outra coisa. Né? Ó, pastor, sim, um exercício muito delicado, abrir mão da tentação de querer convencer as pessoas das coisas, abrir mão de querer colonizar o pensamento do próximo, exatamente. É duro, é delicado, mas a gente, quando entra para um diálogo, a gente tem que estar sim, tem que estar disposto sim, né, a mudar, a falar, peraí, posso estar errado, posso mesmo estar errado, então vamos ouvir e vamos dialogar, né?
Quem convence é o Espírito Santo, diz o pastor. Nosso papel como comunidade é juntar as peças, juntar as ideias para poder ver a imagem completa do quebra-cabeças. Exatamente. E quebra-cabeça é esse que Deus vê, já montadinho, né? Ele vê. E a gente ainda não. A gente vai montando. É isso aí. Eu acho que a gente teve aqui um tempo, o reino, exatamente, é o final do quebra-cabeça. A gente teve um momento aqui muito rico, graças a vocês e ao Espírito Santo, né? Porque o nosso estudo ia numa direção e acabou que nosso estudo ele tomou uma outra direção, mas que tem tudo a ver. Então, eu achei muito mais rico do que eu imaginava e eu tenho muito a agradecer pela participação de vocês aí, Rodrigo, Manu. Exatamente, Rodrigo, não são os nossos planos, mas são os dele, isso mesmo. Que bom que está gravando aqui, mas de qualquer jeito, para nós que estamos aqui, eu acho que foi um momento muito rico que Deus nos deu, né? Que Deus nos presenteou hoje. Então, eu sei que também o pessoal que não falou, mas eu tenho certeza que está acompanhando a gente, né? A Izinha tem estado muito próximo da gente em termos de oração, de espirituais mesmo, Isa. É muito legal sentir você próxima, como irmão, como irmã, né, na fé, não só porque está frequentando aí nossa célula também, mas está sempre aí. Mas mais do que isso, está sempre muito próxima da gente, do nosso coração. A Manu também, sensacional ali, muito Amém, longe. João. Né? Tamo junto, Aninha. Izinha. E a Aninha também. A Manu, muito distante, mas eu nunca me senti tão próxima de você também, Manu. Tão próximo, né? Mesmo mais distante, eu nunca me senti tão próximo. E do É Rodrigão, verdade. não é, Manu? Do Rodrigo, então, irmão, cara, irmão mesmo, assim, parece que eu te conheço já toda a minha vida. Tamo junto, João. E Pastor Felipe, uma bênção de pessoa. Parece que eu estou me despedindo, né? Eu não sei, né? Deus, olha só, Deus vai me recolher essa semana. Oh, Deus, pode levar. Não tem problema não, estou junto. Mas eu sei que vocês estão por aqui e isso é muito bom, tá? Muito obrigado a todos pelo momento que a gente teve. E eu quero ter um momento de oração agora para a gente terminar, né? E eu vou pedir por pastor. Pastor, o senhor pode orar por nós? Pode ser? Amém, amém. Sim. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez. Oportunidade de crescer em conhecimento, oportunidade de receber um alimento tão nutritivo, Senhor Deus, logo de manhã. Nós te louvamos pela vida do João, pela disponibilidade do teu filho, Senhor, por se disponibilizar, Senhor, nos abençoar, se disponibilizar a ser nas nossas vidas, Senhor, um canal da tua palavra. Em nome de Jesus, toma-nos por completo, Senhor Deus, com o teu discernimento, com a tua paz, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a cada dia, a andarmos, Senhor Deus, nos teus caminhos, Amém. a depender, Senhor Deus, da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus. Que ao longo desse dia nós sejamos provados, Deus. Não só ao longo desse dia, mas ao longo dessa semana. A viver aquilo que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Tudo aquilo que nós recebemos hoje. A colocar em prática as palavras que de ti recebemos. Em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoa o lar de cada um, de cada uma. Hoje nós temos Santa Ceia, temos partilha, Senhor Deus. Estamos com os nossos na nossa casa, com os nossos familiares.
que seja um tempo de qualidade, Senhor Deus, um tempo ímpar, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, pastor. É isso aí, gente. Nós estamos para a próxima, essa lição, então, 17, a igreja que concilia. E a gente foi bem mais amplo até do que isso. Muito obrigado para todos mais uma vez. Obrigado a Laís, que está junto com o Rodrigo, a Larissa e o Lucas. Eu não mencionei agora há pouco, a minha. Não mencionei porque não mencionei, mas vocês estão juntos aí, tá? Muito obrigado a todos mesmo. A lição 18, que é a próxima, é uma igreja que serve. É verdade, pastor, eu também. E eu já dei uma olhadinha rápida nessa também, né? Imagina, Larissa, eu que agradeço pela sua presença e participação aí. Sempre legal saber que vocês estão aí também, tá? Uma igreja que serve, a gente tem muito o que falar também. É um assunto mais leve, eu acho, do que esses dois passados que a gente viu, a igreja que cultua. Foi leve porque por Deus, né? Vamos ver, pastor, vamos ver. Essa de hoje é um assunto mais denso, né? E aí, eu vou refazer minha frase, tá? Esse assunto, uma igreja que serve, me parece uma igreja mais leve. Um assunto mais leve, desculpa. Um assunto mais leve. O pastor tem razão em falar, não sei não, né? Então, parece, né? Será que é? Vamos ver então na próxima aula, se Deus quiser, tá? E a gente vai se encaminhando aí pelo estudo pelo livro, ok? Boa semana para vocês, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai se vendo, a gente vai se falando aí, tá? Fiquem bem também, pastor. Deus abençoe. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até a Tchau noite. para Gente, vocês um todos. abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.